Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler. E hoje eu decidi trazer um vídeo de listas aqui para o canal, que é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer, justamente por poder falar de vários livros numa tacada só. E hoje, principalmente, eu estou bem animada porque eu vou falar de alguns dos meus livros preferidos da vida. Isto porque, em geral, os livros são narrados de forma linear, ou seja, os acontecimentos seguem uma ordem cronológica ou são bem arranjados no espaço, no tempo. Vários dos livros que eu chamo de preferidos ou livros que me impressionam bastante, normalmente são os livros que subvertem esta ordem. São livros com narrativa não linear, notadamente aqueles com avanços e recuos no tempo. Então, justamente por isso, eu resolvi juntar 5 desses livros que ou mais me impressionaram, ou um deles aqui não é exatamente que ele me impressionou, mas eu tive uma expectativa alta a respeito dele, para apresentar essas obras aqui para vocês. Bem, eu vou comentar aqui então a respeito de 5 livros, e a ordem que eu vou usar para apresentá-los é simplesmente a minha ordem de preferência pessoal. Eu vou do que não me impressionou tanto para os que eu mais gosto, os que eu considero mais interessantes e até um dos meus favoritos da vida, que é o Som e a Fúria. Bem, o primeiro, então, sobre o qual eu vou falar é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Veja bem, não é que eu não gostei desse livro, eu gostei sim. Eu só não amei como eu achei que eu fosse amar. Isto porque em muitas resenhas que eu já vi, eu já havia lido, o Lúcio Cardoso com essa obra é muito comparado ao Faulkner, que é o autor lá do tal do meu livro preferido, né? Um dos meus preferidos da vida. Então, devido a essa comparação, é que eu criei uma expectativa muito alta do livro, portanto, não o defeito do livro, e sim a expectativa da leitora que estava muito alta. O que nós temos aqui? Uma família que está se despedaçando. É uma ruína moral e financeira também. Logo no início do livro, nas primeiras páginas, nós sabemos que uma personagem chamada Nina está morrendo. E quem está falando a respeito disso é um sujeito chamado André, claramente apaixonado por ela. Mas não demora muito para a gente perceber que esta paixão é meio estranha. Eles não deveriam ter esse tipo de relacionamento. Esse livro é narrado por entradas de diários, confissões, relatos, testemunhos. Então existem alguns membros da família, o farmacêutico, o padre. Enfim, tá todo mundo interessado, acompanhando de perto com uma curiosidade mórbida a ruína dessas pessoas, inclusive nós, leitores, porque é meio impossível largar esse livro. Não que a leitura dele te prenda, sabe? Foi um livro que eu demorei para ler, eu passei um mês lendo, eu lia pouquinho por dia, mas eu precisava saber como isso terminava. O que torna este livro tão interessante, tão benquisto pela crítica, é justamente a forma de narrar. O enredo dele é simples, é realmente a ruína de uma família em todos os seus aspectos. Mas a forma como isso é contado é muito interessante, existem os avanços e recuos no tempo, nós sabemos como a história termina, mas precisamos saber como essa família chegou até ali. E esses diários, essas diversas vozes narrativas, não são em sequência, você não lê inteiro o diário de uma pessoa, depois o diário de outra. São várias entradas diferentes que se entrelaçam e cabe ao leitor montar essa história, montar o quebra-cabeça desse enredo. Bem, o próximo é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro de que eu gosto bastante também, embora agora na releitura ele tenha me deixado ali não tão contente, mas continuo achando um livro muito bom. E aqui nós temos um defunto autor que vai começar a nos contar a sua história a partir da sua morte, mas depois que ele comenta, né, sobre a sua passagem para o outro plano, ele começa a sua narrativa a respeito da vida numa aparente ordem cronológica, porque ele segue uma linha, de fato, mas ele interrompe a narrativa dele em alguns momentos para fazer algumas reminiscências, algumas reflexões, ele lembra de um caos ou outro, ele insere nessas pausas, mas ele retoma a narrativa. Não é um texto tão não linear quanto os demais que eu vou mostrar aqui. E ele também destoa dos outros 4 porque é o único engraçado. Os outros 4 são livros bastante sérios, bastante dramáticos. E o que torna esse livro engraçado é justamente a ironia do Machado de Assis e do próprio Brás Cubas em alguns momentos, refletindo sobre o quão inútil ele foi, né? Porque o Brás Cubas, na verdade, foi um parasita. Ele se orgulha de nunca ter trabalhado, a única coisa que ele tentou fazer não deu certo, mas ele não admite e morre de orgulho da própria preguiça e
de todas as trapaças que ele fez para se dar bem em vários momentos da vida, isso desde a infância. Enfim, é uma excelente sátira de costumes e também uma sátira social, né, que reflete bem a época em que o Machado de Assis viveu. Agora, gente, eu começo a falar de forma mais apaixonada. Eu vou falar de 3 livros que eu amo. E eu amo com o coração, porque foram obras que mexeram comigo, que me tocaram de alguma forma. Mas eu também amo com o cérebro, porque são obras que eu admiro pela sua maravilhosa construção. Pátria, do Fernando Aramburu, foi o melhor livro que eu li no ano passado. O Fernando Aramburu é espanhol, ele se utiliza da cultura basca, que é a sua cultura própria mesmo, mas que para nós brasileiros é uma cultura em geral bastante distante, e dos conflitos do ETA, aquele grupo separatista, para contar a história de 2 famílias, que a princípio eram muito unidas, mas que, devido a estas atividades, vamos chamar assim, do ETA, acabaram se tornando inimigas. Mas qual que é o grande mérito do Fernando Aramburu? Ele é perito em jogar um fato bombástico, mudar de assunto e retomar aquilo só dali a não sabemos quantos capítulos, porque são muitos capítulos nesse livro. Eles não necessariamente têm uma alternância lógica, então nós sabemos que em algum momento nós vamos saber o que complementa aquela informação que nos foi jogada ali do nada, mas nós não sabemos quando. E essas respostas vêm de uma forma muito inesperada. Gente, eu achei assim desesperador fechar esse livro em alguns momentos que eu precisava, e olha, é um livro grandinho, mas que eu li muito rápido, porque eu precisava dessas respostas. Ele cria essa urgência no leitor. Este livro começa com o anúncio da dissolução do ETA, e a partir desta dissolução, uma das mulheres aqui, aliás, esse é um livro de mulheres muito fortes, a Bittori e a Miren, resolve tomar providências a respeito dessa rixa que se instalou entre as famílias já há algumas décadas, não é uma coisa recente. Esse aqui é uma obra que eu pretendo reler, justamente porque eu quero fazer uma resenha em vídeo aqui para ele. Esse livro aqui é maravilhoso na construção dos personagens. São muitos personagens e todos eles são bem construídos, né? Como eu disse, são 2 famílias. Em uma das famílias há um casal de filhos, em outra há 3. Então, só aí entre casal e filho já são 9 personagens muito importantes. E todos os 9 são muito bem delineados, em especial a filha de uma delas, a Arantxa, uma das personagens mais interessantes que eu já li. No começo do livro, ela está numa cadeira de rodas. E não fica claro se ela sempre foi cadeirante ou se houve algo para que ela precisasse se utilizar dessa cadeira. Tudo, aliás, nesse livro é assim, né? A gente tem uma informação pequenininha e depois é que vem a história por trás daquilo. Mas a história da Arantxa e como ela se desenvolve dentro desse livro é espetacular. Para quem gosta de focar em representatividade, a Arantxa é um excelente exemplo de pessoa que tem a mobilidade reduzida e é um personagem de muita importância nessa história. Lembra do que eu disse? Os 9 são muito bem desenvolvidos aqui. Agora, em termos de ordem de preferência, é até complicado escolher entre um ou outro, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, ou Sonho e Fúria, do William Faulkner. Vou começar pelo das meninas, porque, por um detalhezinho, o Sonho e a Fúria é um livro de que eu gosto mais ainda do que o As Meninas. E aquele é um dos meus favoritos da vida, junto com outro livro da Lígia, que é o Ciranda de Pedra. Mas sobre ele falaremos numa outra ocasião. As Meninas é um livro que se passa em 1973 e foca na amizade de 3 meninas. Meninas, modo de dizer. São jovens, mas cada uma delas tem um passado completamente diferente e perspectivas de vida também muito distintas. Então nós temos a Lia, que é uma revolucionária, uma estudante de ciências sociais que ousa desafiar a ditadura. Nós temos a Lorena, que é a rica dentre elas, uma rica e sonhadora. Aliás, sonhadora até demais. Os relatos da Lorena são muito interessantes porque eles são sempre ambíguos. Se você for ler As Meninas, presta atenção no quanto a Lorena se contradiz em algumas situações, especialmente quanto à família dela. E além de muito contraditória, de muito sonhadora, ela também é apaixonada por um médico casado de quem vive esperando uma ligação. E temos, por fim, a Ana Clara, uma moça que chama atenção por sua beleza estonteante, mas que é chamada ali entre as meninas de Ana Turva,
porque ela realmente está sempre muito deprimida, sempre muito para baixo, por uma razão muito triste. Ela é viciada em drogas e está se consumindo, ela está se deixando consumir, melhor dizer, pelo vício. O que torna a narrativa desse livro tão espetacular é o seguinte: nós temos fluxo de consciência das 3 personagens, além de um narrador onisciente. Todos os pensamentos estão interligados e, às vezes, no mesmo parágrafo, nós temos fluxo de consciência de mais de um personagem. Então, é um livro que requer uma leitura muito atenta para que você saiba quem está falando o quê, sobre quem estão falando e o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que esta é a grande virtude do livro, também é o que torna essa leitura um pouco mais difícil. Ele requer muita atenção, requer leitura ativa, e em vários momentos nós precisamos voltar uns parágrafos para montar direito essa história. Essa aqui é uma história bem quebra-cabeça mesmo. E ele se passa num período muito curto de tempo. Eu já li um trecho alguma vez, um texto sobre esse livro, dizendo que ele se passa em 2 dias. Eu vou reler esse livro em breve e eu vou prestar atenção nisso. Elas falam muito do passado, falam também sobre o que elas sonham, sobre o que elas esperam para o futuro, então isso faz com que pareça que acontece muita coisa nesse livro. Mas não, acontece pouca coisa aqui. O que acontece mais de verdade são as lembranças delas. Mas eu vou prestar atenção nessa questão agora dos 2 dias. Faz uns 15 anos que eu li esse livro pela última vez, então tá na hora de reler para prestar atenção nesse detalhe. E por último, um dos meus livros favoritos da vida, sobre o qual eu inexplicavelmente nunca falei aqui no canal, O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Eu falo bastante desse livro no Instagram, mas esses dias eu percebi que aqui no canal eu nunca falei. E o que torna esse livro tão grandioso? Algo parecido ali com As Meninas, mas que aqui é um pouco mais estruturado. Nós temos aqui também a história da decadência de uma família, e o fato de eu gostar demais deste livro talvez seja a razão pela qual eu não gostei tanto do livro do Lúcio Cardoso, porque o Lúcio não, né? Aquela obra do Lúcio é muito comparada a esta aqui, do Faulkner. Então eu esperava encontrar lá muito do que eu encontrei aqui, que é uma narrativa mais perfeitamente identificável entre os personagens. Aqui nós também assistimos à decadência de uma família, a perda de dinheiro, de prestígio e, de certa forma, de moralidade de uma família do sul dos Estados Unidos, ali por volta dos anos, entre os anos 10 e os anos 30. Eu acho que é entre 1910 e 1928 que se passa esse livro. E aqui nós temos 4 vozes narrativas distintas, além de um prólogo do próprio William Faulkner. O que acontece? Esse livro vai ficando, não digo mais fácil, mas mais simples de ler com o passar das páginas. A primeira parte dele aqui é narrada por um dos irmãos dessa família. E esse irmão tem uma deficiência física e mental. Ele já tem mais de 30 anos no comecinho da história, mas ele age, pensa e interpreta o mundo ao seu redor como uma criança. Então, a partir dele, nós temos muitos fatos, mas poucos julgamentos morais, poucos julgamentos, de um modo geral. Só que é um fluxo de consciência de uma pessoa que tem um funcionamento muito particular, né? É o fluxo de pensamento de uma pessoa com um atraso cognitivo enorme. Por isso é tão difícil de começar esse livro. E as primeiras 70, 80 páginas são dele, narração dele. Depois, a narrativa fica um pouco melhor. Ela permanece em fluxo de consciência, mas é um fluxo de consciência de uma pessoa adulta e que organiza os seus pensamentos de uma forma mais parecida com a nossa. Embora seja uma narrativa muito triste, muito penosa, é de mais fácil compreensão. E também, na minha opinião, é a parte mais bonita do livro. A terceira parte já não é inteira em fluxo de consciência, mas é uma narrativa amarga, amargurada, pessimista, rancorosa. E, por fim, nós temos a quarta parte, que é uma voz externa, bem mais tranquila e que amarra alguns pontos apresentados pelos narradores anteriores. Existem algumas questões que ficam abertas e outras que são respondidas. Por fim, existe o prólogo do autor que responde algumas dessas não respondidas. Algumas. Então, nós saímos desse livro com a sensação de que nós não entendemos tudo completamente e eu, sinceramente, terminei e imediatamente li de novo quando eu fiz essa leitura. Ufa! Nossa, faz 25 minutos que eu tô gravando e deu uma diferença absurda da iluminação entre o começo do vídeo e agora. Eu espero que esse vídeo fique bom no quesito luz.
Eu fiquei muito feliz por poder fazer esse vídeo para vocês, porque além de falar de livros que eu gosto muito, especialmente esses 3 últimos, né, que são meus xodós, eu pude também falar a respeito desse aspecto na narrativa que muito me interessa e que talvez interesse muito para vocês também. Existem vários livros que se utilizam dessa técnica da narrativa não linear, e um deles eu até já resenhei aqui no canal, que foi a lista de convidados, vou deixar o link aqui. Ele é um livro bem simples, bem fácil de ler, inclusive. Se você tiver alguma outra dica a respeito de livros assim, narrados de forma não linear, deixa pra mim aqui, por favor, nos comentários, que eu vou gostar de saber. Quem sabe daqui a um tempo essas leituras rendem um segundo volume aqui desse vídeo de narrativas não lineares. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!